para a sua família. Repitam comigo: a bondade de Deus. Mais uma vez, diga comigo: a bondade de Deus para a minha família. Amados, depois eu vou entrar especificamente no texto, no decorrer da pregação, porque esse texto vai nos levar a muitas riquezas nessa noite. Mas eu quero que você entenda hoje, não só entenda de uma maneira mental, mas eu quero que você receba essa palavra no seu coração nessa noite. Deus, Ele quer abençoar você tanto, mas tanto que você não faz ideia. Eu acredito que a nossa mentalidade ainda é pequena para a magnitude de tudo que Deus quer fazer de bom para a nossa casa e para a nossa família. Somos nós quem ainda medimos o quanto Deus quer abençoar. Eu não diria medimos, eu diria que limitamos. Somos nós quem limitamos o tanto quanto Deus quer nos abençoar. E eu vou mostrar por essa palavra de hoje de que Deus ele quer nos abençoar como família. Deus quer abençoar a nossa casa. Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa os nossos pecados e nos cura de todas as doenças. É Ele que enche a nossa vida, a nossa casa de bens. Diga: é Deus que é a fonte de todas as bênçãos na minha vida. E o que é que Deus ele requer de nós? O que Deus requer de nós é que nós o desejemos e que nós o busquemos com todo o nosso coração. E você pode dizer bem assim: pastor, mas é só isso? Mas tem tanta outra coisa, obedecer, ser fiel e tantas outras coisas. Amado, se você se voltar realmente para Deus com todo o seu coração, buscando, desejando, amando, ansiando por Ele, é claro que você vai procurar sempre viver por agradá-lo, sim ou não? Sim, isso vai ser consequência, mas não é aquela coisa assim de que a pessoa pensa: eu tenho que obedecer a palavra de Deus, né? Porque se eu não obedecer, Ele vai me castigar. Quem já ouviu isso? Então a pessoa acaba, na verdade, obedecendo a palavra de Deus, praticando algum princípio, muito mais por medo dele do que propriamente por amá-lo. É ou não é assim? E outras tantas pessoas buscam a Deus muito mais pelas suas bênçãos do que propriamente por Ele mesmo. E Deus quer que, ainda que Ele tenha tantas bênçãos para mim e para você, que Ele queira nos abençoar tanto, Ele quer que o nosso coração esteja primeiro nele. Porque se o nosso coração estiver nele, nós seremos sempre satisfeitos nos dias bons e nos dias ruins. Nós seremos sempre satisfeitos na alegria ou na tristeza, na bonança ou na falta. Foi isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, na falta ou na bonança. Pastor, e quer dizer que o crente ele pode passar por alguma falta? Sim, mas mesmo passando por uma falta, você não sente a falta, porque Ele é o seu pastor. E é isso que diz o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta, de nada eu terei falta. Por quê? Porque Ele é a nossa satisfação. Diga: Deus é a minha satisfação. E eu sei que às vezes nós somos impactados com adversidades da vida. Eu sei que às vezes tempestades advêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que muitas vezes tiram o chão, nos deixa moído, nos deixa quebrado por dentro. Mas quando você passa por uma tempestade e você vê que você perdeu o chão,
Isso serve para você entender que o seu fundamento não estava sendo Deus. Porque se o seu fundamento é Deus, nada tira o seu chão, porque Ele é o seu chão. Diga: Deus é o meu fundamento. E quando você o busca com todo o seu coração, as bênçãos que são boas e que é bom ter e ser abençoado, elas se tornam coisas secundárias. Mas não é porque se tornam coisas secundárias de que a sua vida vai ser ruim de um lado e vai ser boa de outro. Não, é porque você vai entrar agora em um outro padrão de vida. Como disse Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o meu reino e o que mais? E a sua justiça, e as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Deuteronômio capítulo 28, que foi o versículo que eu mandei hoje de manhã para os jogadores de confiança, dizendo para eles, que se você buscar o Senhor com todo o seu coração, se você o adorar, se você o servir, aí a palavra diz bem assim: e todas essas bênçãos lhe alcançarão. Você vai ser bendito na cidade, e eu disse para os jogadores entre aspas, serão benditos no campo. E não é que os abençoados foram benditos hoje, ganharam do Sergipe, não é? Ganharam do Sergipe. Aí para quem está triste, outros estão alegres, mas é assim, não é? Parabéns, Leno, pela vitória. E aí ganharam. Então, mas a palavra se cumpre. Quando você busca o Senhor com todo o seu coração, Ele diz: todas essas bênçãos virão sobre você. E eu quero que vocês vejam hoje que a bondade de Deus para a sua casa, a bondade de Deus para a sua família, ela passa por esse caminho. Eu quero mostrar para você hoje um caminho por onde essas bênçãos vão fluir na sua vida. Diga: eu quero as bênçãos de Deus fluindo na minha vida. E nós vamos ver hoje como é que você pode reconhecer, como é que você pode ter, como é que você pode viver debaixo das bênçãos de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Você vai ver hoje que mesmo você já sendo abençoado por Deus, existe espaço para ser abençoado muito mais. Quantos querem mais? Quantos aqui já são abençoados? Já somos. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, o qual já o que, amados? Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga: você é uma bênção. Uma bênção. Amém. Ele disse: Deus já nos abençoou. Se Ele já nos abençoou, já somos uma bênção. Então eu não preciso mais lutar para ser abençoado. Eu preciso trilhar o caminho da bênção e seguir o curso que a palavra de Deus me aponta para isso, amados. Amados, nós vamos ver hoje aqui um exemplo, vamos ver um contraste de uma outra situação que poderia ser muito diferente, e vocês vão entender o que eu vou explicar nessa noite. Nós temos como exemplo, primeiro, nós vamos falar sobre o rei Davi. É óbvio que o rei Davi é de conhecimento de todos, que ele como rei já era um homem muito abençoado por Deus, sim ou não? Davi já era um homem, um guerreiro muito bem sucedido em suas batalhas, sim ou não? Qual foi a primeira batalha de Davi? Foi vencer o quê? Não, Golias não foi a primeira não, irmão. Ele já tinha vencido antes o quê? Um urso e um leão. Agora, popularmente conhecida é Golias, não é? Mas Davi já tinha matado antes um urso e um leão. Olha como ele já tinha uma caminhada de sucesso. Depois então ele mata Golias, esse guerreiro filisteu. Depois então ele se torna ali um escudeiro para o rei Saul.
e é vitorioso em muitas batalhas. Depois ele assume o seu próprio comando, a sua tropa, e é vitorioso em muitas batalhas. Davi foi aquele jovem que aos 17 anos recebeu uma profecia do profeta Samuel, foi ungido que seria rei, e você vai encontrar Davi tendo encontros com Deus, falando com Deus, orando e conversando com Deus. Mesmo assim, mesmo sendo um homem tão abençoado, Davi reconheceu que ele precisava de mais. E esse é o ponto central para você hoje. Você reconhecer que você precisa de mais de Deus na sua vida. Diga comigo, eu preciso. Eu preciso. Eu preciso de mais de Deus na minha vida. A minha casa, a minha família precisa de mais de Deus. Sim ou não? Veja comigo 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 5, depois eu vou entrar no texto central ainda. Mas 1 Samuel capítulo 5. Aliás, 2 Samuel capítulo 5. Versículo 10, olha o que diz aí. 2 Samuel 5,10, diz bem assim: Davi foi se tornando cada vez mais o que, amados? Poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com que, amados? Com ele. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Só por esse versículo aqui, poderíamos pensar assim: nossa, Davi já era então tão abençoado, e por já ser tão abençoado por Deus, talvez ele não precisasse fazer aquilo que ele se propôs a fazer e fez no capítulo 6. E esse é um ponto onde muitas pessoas param na vida, porque às vezes elas são abençoadas por Deus em um momento da vida, alcançam um padrão de bênção na sua vida, mas depois elas fazem o quê? Elas acabam estagnando, parando, se acomodando, pensando que Deus não pode levá-las mais adiante, ou não continuam cultivando ou intensificando o seu relacionamento com Deus. Olha o que fez Davi no capítulo 6. Diz que Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todos. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Agora o 2. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de fazer o que, amados? A fim de fazer o que? Fazer o que, amados? A fim de buscar o que? A arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Essa é a chave. O que era que essa arca representava? Representava o quê? A presença de Deus. Para a nação de Israel, sempre que eles iam para uma batalha, e se eles fossem para a batalha com a arca, a vitória era certa. Por que era certa? Porque ali estava a presença de Deus. Então sempre que Israel saía para as batalhas, eles colocavam ali a arca, e quando a arca ia na frente, era vitória, vitória e mais vitória. Agora é interessante, como eu disse antes, no capítulo 5:10, que Davi já era um homem bem sucedido. Davi já tinha vencido muitas batalhas, mas em nenhuma delas a arca havia estado o quê? Presente. A arca não estava lá.
Davi, não há nenhum registro de Davi tendo nenhum contato sequer com a arca de Deus na sua vida. Não há nenhum registro. Certamente Davi ouviu falar do que a arca representava, ele sabia do que a arca significava, mas ele próprio não tinha tido ainda um contato de ir para uma guerra, de ir para alguma outra situação com a arca junto de si. E mesmo assim ele já havia alcançado vitórias, já andava debaixo de muitas bênçãos, e a palavra diz que Deus era com ele. Então podemos entender que relativamente Davi tinha esse seu relacionamento com Deus em um certo nível, mas não de uma maneira plena. E agora Davi assume o trono, o reinado em Jerusalém, e a primeira coisa que ele faz quando se torna rei de Jerusalém é mandar buscar a arca da aliança. É trazer essa arca da aliança para Jerusalém, para entronizar Deus na sua casa, entronizar Deus na sua família, entronizar Deus em seu reino. Mas pastor, Davi já era ungido sim, já era abençoado sim, mas ele queria mais. Ele não queria uma visitação de Deus sobre ele. Ele não queria uma visitação de Deus sobre o seu reino. Ele não queria uma visitação de Deus sobre a sua casa. Ele queria a presença de Deus permanentemente em sua casa. E é isso que faz a diferença para mim e para você. Não é só você receber algo no culto de vez em quando, uma vez ou outra, mas é você cultivar a partir da sua própria casa, na sua família, esse relacionamento com Deus. Nos seus negócios, na empresa, fazer o culto, abençoar, consagrar, decretar e falar: Deus seja o Senhor da minha casa, seja o Senhor do meu negócio, o Senhor do meu casamento, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família. Eu não vou tomar decisão, eu não vou sair, não fecharei negócios, não farei nada se o Senhor não estiver comigo nesse negócio. Eu sei que eu sou abençoado, mas eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero a Tua presença na minha casa. E é a partir desse momento em que você o busca com essa intensidade, querendo, desejando, anelando, valorizando a presença dEle, que a presença que já está, porque Ele é onipresente, ela se manifesta. E quando a presença de Deus se manifesta em sua casa, em seu casamento, em seus negócios, aí as bênçãos, que eram coisas secundárias, começam a fluir numa proporção tão grande que você não tem noção. E eu estou dizendo aqui essa palavra há dias. Esse é um ano onde veremos a bondade de Deus em nossa casa, em nossa vida, em nosso negócio, no casamento, em todas as áreas da sua vida. Pastor, e o que eu faço? Eu busco com todo o meu coração, eu valorizo, eu busco com todo o meu coração, porque eu disse que há um contraste aqui. A palavra diz que eles então foram buscar a arca que estava na casa de um homem chamado Abinadab. E quando eles foram buscar a arca, colocaram a arca num carro de boi, e os homens foram tangendo aqueles bois para levar a arca para onde? Para Jerusalém. Enquanto eles iam levando a arca no carro de boi, os bois tropeçaram, e um homem jovem chamado Uza, ele foi segurar a arca, e quando ele tocou na arca, ele morreu na mesma hora. E esse homem, Uza, era um filho do próprio Aminadab.
Davi, quando viu o incidente, ele não sabia qual era o protocolo para carregar a arca. Ele queria, mas não sabia. É aquela famosa história do zelo sem conhecimento. Ele então teve medo e falou: como é que eu não sei o que fazer? E agora? Pega essa arca e coloca na casa de um homem chamado Obed-edom, um levita. A arca de Deus então é colocada na casa de Obed-edom. E agora a Bíblia diz: e Deus abençoou Obed-edom, bem como a sua casa e toda a sua família. Por que Deus abençoou? Por que Deus abençoou? Por que a casa de Obed-edom e a família dele foi abençoada? Então lá estava Davi em Jerusalém, no seu palácio, e disseram a Davi: Davi, sabe da arca que nós deixamos na casa de Obed-edom? Sim. Pois Davi, tem 3 meses que a arca está lá, já faz 3 meses daquele incidente. Davi, Deus tem abençoado Obed-edom, a sua casa e a sua família de uma maneira exponencial. Todo mundo está falando. Então não era uma bênção qualquer, era porque a bênção estava jorrando, jorrando, e jorrando, e jorrando, e jorrando, e jorrando, que foi se espalhando na comunidade, na circunvizinhança, foi até chegar em Jerusalém a notícia de que Obed-edom estava sendo abençoado por Deus. E eu quero que você entenda isso, que aquilo que Deus vai fazer em sua vida vai ser notório. Diga aleluia. Diga, as pessoas saberão. Não só a sua família, não só a sua parentela, não só os seus amigos, mas também os seus inimigos. Aquelas pessoas que zombam, criticam, vão ver o que Deus vai fazer em sua casa e em sua família. As notícias vão se espalhar. Quantos podem dizer amém? Já está se espalhando. E vai continuar. Mas pastor, eu tenho vivido dias difíceis. A palavra diz que sim, nós passamos por lutas, mas nós também temos vitória em Deus. Mas eu disse que tinha um contraste. Enquanto a arca esteve na casa de Obed-edom por 3 meses, foi essas bênçãos sem igual, para ele e para sua casa e para sua família. Mas e o período em que a arca esteve na casa de Abinadab? A Bíblia diz que lá esteve por mais de 20 anos, mas o que a gente pode entender e fazer as contas é que dá mais ou menos 60 anos em que ela esteve lá, porque a arca foi parar na casa de Abinadab quando os israelitas perderam a batalha para os filisteus por desobediência dos filhos de Eli, de Hofni e Finéias. E essa desobediência deles fez com que os filisteus tomassem a arca dos israelitas. Mas como os filisteus eram ímpios e eles não sabiam o que fazer com a arca, e aquela presença de Deus na casa deles trouxe foi julgamento para eles. E eles então, sem saber o que fazer, mandaram a arca de um lugar para o outro, até que foi parar na casa desse homem chamado Abinadab, que dizem que era um descendente de Levi. Tanto que pegaram os seus filhos e colocaram como levitas. E a arca ficou lá por aproximadamente 60 anos. Por que 60? Porque foi todos os 40 anos do reinado de Saul, e depois ainda os anos iniciais do reinado de Davi. Quase 60 anos. Pense comigo. Se a arca na casa de Obed-edom por 3 meses foram tantas bênçãos, imagine o que aconteceu
na casa de Abinadab com essa arca por 60 anos. Esse homem foi abençoado por Deus, sim ou não? Não foi, deveria. Poderia, mas não foi. Não há nenhum registro. Mas não tem registro porque a história não está preocupada em registrar isso. E se tivesse, registraria. Assim como registrou esse relance de 3 meses na casa de Obed-edom, com certeza registraria o que Deus fez na vida desse homem com 60 anos da arca na sua casa. E porque aconteceu na família de um e não aconteceu na família do outro. Por quê? É porque Deus quer? Por quê? Umas famílias são abençoadas e outras não. Por quê? É porque Deus ama mais uns do que outros? Escolhe uns e outros não? É pela forma como as pessoas valorizam a presença de Deus. Para aquele homem, a presença de Deus, para Abinadab, aquela arca era como um objeto, um móvel lá, que talvez até estivesse atrapalhando a casa. E quando Davi manda buscar a arca da sua casa, para ele foi tipo assim: levei, vai embora, sai. Não é assim? Não é assim? Tem gente que é assim, né? É um culto, ler a Bíblia, fazer um culto na minha casa, na minha empresa, fazer um culto, buscar a Deus, vai fazer o culto, ir para a igreja, acabou o culto, ainda bem, ufa, acabou o culto. Mas para outros não, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero culto na minha empresa, eu quero culto na minha casa, eu quero culto no meu trabalho, eu quero culto no meu negócio, eu quero buscar de manhã, eu quero buscar à tarde, eu quero buscar à noite, eu quero orar, eu quero ler, eu quero aprender, eu quero buscar, eu quero estar, eu quero ser, eu quero servir, eu quero amar, eu quero adorar, eu quero contribuir, eu quero amar, eu quero evangelizar, eu quero estar envolvido com o Senhor, porque eu amo o Senhor. Essa foi a diferença. Para aquele homem, a arca não produziu nada, porque ela representava para ele nada. Essa é a diferença nesse mundo que estamos vivendo hoje. Porque algumas famílias são tão abençoadas e outras não. É a forma como essa família, essa casa, busca o Senhor com todo o seu coração. Aí Davi, ao ficar sabendo de que a bênção de Deus estava sendo derramada na casa de Obed-edom, ele disse: eu tenho que trazer essa arca para Jerusalém, porque se Deus já me abençoou esse tanto até aqui, muito mais será a partir daqui. Diga comigo: se Deus já tem abençoado a minha vida tanto até hoje, diga, muito mais eu vou ter a partir de hoje. Quantos podem dizer amém? Aí Davi então manda buscar a arca da casa de Obed-edom, e agora ele procurou saber na lei qual era o protocolo que deveria ser feito para trazer a arca. E ele recebeu o protocolo que ela deveria ser trazida nos ombros e não colocada no carro de boi. Ou seja, se você quer a presença de Deus na sua vida, é você que tem que carregá-la nos seus ombros, e não são outras que tem que carregar por você. Se você quer, você precisa carregar nos seus ombros a presença de Deus. O marido pode abençoar, a mulher pode orar, mas é você quem carrega nos seus ombros a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Agora detalhe, a palavra diz que a arca estava na casa de Obed-edom, e a distância que havia da casa de Obed-edom
para Jerusalém, para onde eles tinham que transportar a arca, era de 25 quilômetros de distância. 25 quilômetros. Daqui para onde? São Cristóvão? Mais, acho que mais até, não é? Quem pode me dizer mais? Itapuranga? Itapuranga. Você é mais preciso, você roda muito esse Nordeste todo aí. Daqui para Itapuranga. Era uma caminhada, percurso perto ou longe? A pé, longe. Como eles faziam? A Bíblia diz que eles davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ao dar 6 passos, eles paravam e sacrificavam animais. Matavam bois e bezerros e ali, parados, faziam sacrifício para Deus. Davam mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faziam outro sacrifício. Matavam animais e sacrificavam para quem? Para Deus. E assim eles fizeram em um percurso de 25 quilômetros. Levando a presença de volta para Jerusalém, para a casa real, fazendo sacrifícios. A caminhada com Deus exige sacrifícios. Não para ser salvo, porque Cristo já pagou, mas exige sacrifício da nossa parte. Ninguém tem o que Deus promete que a pessoa tenha se não houver uma vida de abnegação e sacrifício. E era como se ele estivesse dizendo bem assim: durante os 6 dias, esses 6 passos que representam 6 dias, eu estou caminhando e fazendo aquilo que é para que Deus possa abençoar o meu governo. Mas no 7º passo eu vou parar e eu vou sacrificar. Agora você consegue imaginar, Antônio, quantos bois foram sacrificados? Em um percurso de 25 quilômetros a cada 6 passos, matando. Isso também nos faz entender que no meio daquela multidão que estavam carregando a arca, cantando e adorando, havia uma boiada muito grande também, porque tinha que ter boi suficiente. E para matar um boi, para fazer um sacrifício, é muito trabalho. Não pense também que é como matar uma galinha, se bem que matar uma galinha hoje é trabalho, que as mulheres hoje vai para o mercado, vai hoje para o açougue e já quer a galinha cortadinha, limpa, sem pele, sem cabeça, tira o pé, tira a cabeça, tira lá. Dificilmente hoje se compra uma galinha no mercadinho inteira para ter o trabalho de cortar. Não é assim? Dificilmente. Algumas amadas que ainda até gostam de cortar, mas a maioria não. A minha não sabia cozinhar. Na primeira vez que ela foi cortar uma galinha, ela atropelou a galinha. Porque eu não sabia o que era parte de quê. Você cortou o quê? Com uma serra, com machado? O que foi, minha filha? Não sabia desossar, separar os pedacinhos. Uma galinha, imagine um boi. E eles tinham que sacrificar para Deus sempre a melhor parte. E Davi fez isso. A Bíblia diz que ele ia dançando e celebrando a Deus, cantando e louvando e exaltando. E ele declarava: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. 6 passos sacrificava, mais 6 sacrificava. E tem pessoas que acham difícil hoje. Eu tenho que ir para a igreja, quer tantas bênçãos na casa, quer tantas bênçãos na família, e às vezes não consegue sacrificar um dia.
para falar, olha, é domingo eu não trabalho para ninguém, domingo é o meu dia de cultuar, de servir, de ministrar, eu não quero saber, pode aparecer parente na minha casa, pode telefonar, pode aparecer serviço, pode aparecer extra, pode aparecer dinheiro, o meu domingo é para o meu Deus. O meu domingo é para Ele, já que eu trabalho a semana, estudo a semana, não posso ir na quinta, eu sei que eu oro em casa, que eu adoro em casa, mas o meu domingo é sagrado, o meu domingo é na casa do Senhor. Eu sou templo do Espírito, mas a igreja é onde os santos se reúnem. E eu vou para a casa do Senhor. Domingo é inegociável. É igreja. É igreja. Fala comigo, domingo é igreja. É tudo? Não. Mas também não adianta eu fazer tantas coisas se não fizer essa. Mas Davi então vai entrando, celebrando. E a palavra diz bem assim: quando ele entra em Jerusalém, sua mulher, Mical, está na sacada da casa, e ela vê o rei dançando. O rei não estava com os seus trajes reais, não estava com a coroa, o rei não estava naquela pompa, naquela pose, o rei estava misturado com o povo, estava adorando daquela maneira extravagante, estava se entregando para Deus, reconhecendo a bondade, já vinha de uma caminhada longa, de muito sacrifício. Olha o fôlego de Davi, olha o fôlego, 25 quilômetros. E lá estava Davi naquele fogo, naquela energia, louvando, adorando, celebrando. Cheguei em Jerusalém, eu trouxe a arca, aqui vai ser bênção para a minha casa, vai ser bênção para o meu reino, adorando. A palavra diz que ela, a mulher do rei, deveria fazer o quê? Deveria fazer o quê ela? Ela deveria ter ido com ele. Não foi. Agora, quando ele está entrando com a arca, deveria se alegrar. Mas a palavra diz bem assim: ela o desprezou. Ela o desprezou. Por que ela desprezou? Por que ela desprezou? Jezabel? Ela desprezou porque ela não sabia o que essa arca representava. Porque o seu pai, enquanto foi rei por 40 anos, nunca se importou em trazer a arca para o seu reino. O seu pai, que foi Saul, nunca se importou com a arca, nunca deu um pio sobre a arca, nunca mandou ninguém buscar a arca, nunca fez nada com referência à arca, ou até mesmo liturgia de culto, de buscar e incentivar a nação a adorar, a buscar o Senhor todo o coração. Pelo contrário, o seu pai mandou foi passar a espada e matar os sacerdotes do Senhor. Então ela vinha de um histórico familiar que nada sabia sobre a presença de Deus, por isso que ela desprezava aquilo que Davi tinha consciência do quanto significava para ele. Eu pergunto para você, você tem consciência do que e do quanto a presença de Deus representa para a sua vida e para a sua casa? Você tem consciência? Tem consciência? Tem consciência? Como eu disse ontem para os homens, lá no churrasco, eu disse bem assim ontem no churrasco: eu acredito, dando uma palestra que eu falei para eles, rápido, eu disse: eu acredito que a sua esposa deve estar muito feliz porque você está aqui, a não ser que ela seja encrenqueira. E alguém disse: mulher rixosa. Eu falei: isso, a não ser que seja uma mulher rixosa.
Porque se é uma mulher sábia, ela deve estar muito feliz porque você está aqui. Porque o normal não era um homem estar aqui dia de sábado à noite. O normal era estar bebendo e enchendo a cara. Era onde muitos já estiveram, estavam ou talvez estivessem, se Deus não tivesse entrado em sua vida. Não é verdade? Então, ainda que tenha sujado a garagemzinha, ainda que chegou todo moidinho, quebradinho em casa, ainda que tenha chegado tarde, como nós chegamos ontem, saímos de lá quase 10 horas, ainda que isso tenha ocorrido, valeu a pena. Vale a pena. Feliz é a mulher que tem um esposo servindo a Deus na igreja. Feliz é o homem que tem a sua esposa servindo a Deus na igreja. E feliz é a família que serve a Deus, como disse Josué: quem quiser que sirva a outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Feliz o homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus. Feliz os pais, como nós somos, que temos os nossos filhos que servem a Deus. Nós podemos dormir tranquilo 10, 11 de madrugada, porque nós sabemos que eles estão bem, vão chegar bem e vão viver bem, porque são homens de Deus. Então é feliz o homem e a mulher que traz a presença de Deus para a sua casa, para a sua família. E diz: a minha casa e a minha família é um lugar de adoração a Deus, é um lugar de cultuar, de servir a Deus. Eu vou servir a Deus com a minha família. Eu quero ter uma família estruturada, eu quero ter um lar edificado, consolidado, solidificado em Deus. Em Deus. Então, se o seu esposo fala: vai para onde? Para a igreja. Vai em paz, vai mesmo, em nome de Jesus. Não se preocupe com hora. Se a mulher fala: vai para onde? Para a igreja. Vá em paz, não se preocupe com a hora. Fica tranquila. Se seu filho fala: mãe, estou indo para a igreja, tem programação dos jovens, eu vou te levar. Você vai, eu vou te levar. Vai sim, vai ser bênção. Eu vou te levar. Vai de Uber, vai de ônibus, vai de bicicleta, vá a pé, mas vá. Inclusive eu quero dizer que terça-feira de carnaval nós vamos fazer culto aqui na igreja. Terça à noite de carnaval. Terça à noite. O mundo está lá. Bererê, 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 bererê. Nós vamos estar aqui adorando aquele que vive e reina para sempre. É carnaval. Para quem? Para o mundo. Para nós, feriado. Oportunidade de cultuar mais uma vez a Deus. Pronto. Eu vou viajar, volta de noite. Vou para Tucano, volta na terça já de Tucano. Com Tucano e tudo. Davi, olha o que acontece agora. Davi percebe que a mulher despreza. Aí diz assim a palavra: que o rei reuniu todo mundo, os que estavam com ele nesse trajeto de 25 quilômetros, se sacrificando com ele. Diz que o rei deu pão, deu alimento para eles e os abençoou. Então isso mostra que eles chegaram com fome. Foi uma caminhada dura, mas no final teve a recompensa. O rei mesmo foi quem providenciou a recompensa. Eu quero dizer isso para você, que ainda que a sua caminhada seja de sacrifícios, o Rei dos Reis te espera para recompensar. Em cada batalha que você entra, em cada jornada de fé que você entra, é Ele quem recepciona você. Ele diz: eu vou te abençoar, eu vou suprir você, você vai ver a minha bondade. E aí então o rei começa a abençoar todos, para que eles voltem para suas casas, e todos são abençoados. Aí diz a palavra: agora Davi se volta para abençoar a sua própria
casa. E quando ele vai abençoar a sua casa, Mical critica ele. Você está parecendo um doido. Você veio aí desse jeito, no meio do povo, se misturando, parecendo um doido, todo largado, no meio dessa multidão. Isso é lá um rei? Como é que um rei se comporta assim? Antes ela desprezou, e agora foi pior. Ela fez o quê? Criticou. Aí diz bem assim a palavra: Davi abençoou a sua casa, Davi abençoou a sua família, mas Mical foi amaldiçoada, se tornou estéril e morreu sem ter filhos. Isso para a cultura judaica foi uma vergonha. E olha que Davi teve, não foi poucos filhos não, era igual Preá, onde se encostava fazia filho. Então não foi problema do rei, foi questão dela. Ao invés de atrair a bênção, ela atraiu o quê? A maldição. Diga comigo: eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida. Para isso é que você vai fazer. Você vai abrir o coração para receber ou vai desprezar? Você vai celebrar ou vai criticar? Celebrar. O culto está acabando tarde, não está não. O louvor demora não. Demora não, irmãos. Isso aqui é a presença de Deus. Não demora não. 1 hora é pouco. 2 horas de culto ainda é pouco. Não demora não. Quem sabe o quão bom é a presença de Deus, não demora. Davi disse bem assim: prefira eu estar a habitar nos teus tabernáculos um dia, do que passar 1000 dias em qualquer outro lugar. A tua presença vale mais do que tudo na minha vida. Oh amado, valorize isso. Se você andou distante, afastado, se esfriou dos caminhos do Senhor, se teve decepção com a igreja, com pessoas, tire esse coração crítico, tire esse coração que despreza as coisas e se realinhe novamente com Deus. Sua igreja pode ser essa, mas se não for essa, procure outra. Mas é importante que você esteja plantado em um lugar. E a palavra diz no Salmo 92 que aqueles que são plantados na casa do Senhor, eles florescerão, eles darão frutos. Você tem que estar plantado em um lugar, estar plantado, servindo, envolvido, crescendo, plantado. Não é migrando aqui hoje, amanhã ali, amanhã aqui, depois ali, hoje aqui, amanhã ali, pegando um pedaço de uma coisa de um pedaço de outro. Não. Você tem que ser plantada em um lugar. Eu tenho uma identidade, eu sou plantada em uma casa, e nessa casa eu vou dar fruto, e nessa casa eu vou crescer, e nessa casa eu vou valorizar a presença do meu Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluias.